encontrei minha ovelha perdida. Lucas 15:6. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos encontrou e nos levou para casa. Nos cuidou e deu alimento pra gente. Continue cuidando de cada criança, cada família. Em nome de Jesus, amém. Segue a história de hoje. Logo, logo a Preciosa vai acordar e vai querer ouvir a história de hoje. Eu preciso escolher qual história eu vou contar. Eu ainda não sei. Ai. Samuca, Oi, vovó. o que você está falando sozinho? Parece preocupado. O que está acontecendo? Ah, vovó, eu preciso de ajuda. Eu prometi contar pra Preciosa uma parábola. E eu ainda não sei qual vou contar hoje. A senhora pode me ajudar? Claro, meu filho. Enquanto eu estava vindo para cá, vi que Preciosa estava ajudando uma ovelha perdida. Ela deve atrasar. Podemos preparar com calma. Eu já tive uma ideia. E se você contar a parábola da ovelha perdida? Nossa, vovó, eu não sei se lembro muito bem dessa parábola. A senhora pode me lembrar? É pra já! Vamos lá! Havia um pastor que tinha muitas ovelhas e ele cuidava com carinho de cada uma delas. Um dia... Vamos, ovelhinhas, todas entrando para comer. Vocês devem estar cansadas do passeio de hoje. E entrem devagar, para que eu consiga contar uma a uma. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 97, 98, 99. Ué, está faltando uma ovelha. Será que eu contei errado? Mas elas entram tão devagar. Impossível. Contarei novamente. 95, 96, 97, 98, 99. Ah, não! Está faltando uma mesmo. E agora? Eu devo ir atrás dela. Ela deve estar perdida em algum lugar. Deve ter ficado sozinha pelo caminho. Pode até estar ferida. Que perigo! Agora o sol já está se pondo e ela vai ficar desprotegida. Preciso ir procurá-la. Querido rebanho, preciso que fiquem aqui em segurança até que eu ache a ovelha perdida. Se cuidem até que eu volte. Onde será que ela se perdeu? Será que foi no riacho? Vou ver. Não, ela não está aqui. Será que parou embaixo daquela árvore? Não, nada daquela ovelha. Preciso ir caminhando para que eu encontre ela o mais rápido possível. Espera, estou ouvindo alguma coisa. Olha lá naquele abismo. A ovelha ficou presa no meio daquelas pedras. Preciso ir ajudá-la. Ela deve ter se machucado. Oh, minha pequena ovelhinha. Você está ferida e cansada. Vem aqui nas minhas costas. Fique aqui que eu irei levá-la para casa. Estava tão preocupado com você. Procurei por todos os lugares, mas não tinha te encontrado. Mas agora você está segura. Pode descansar. Chegando em casa, vamos cuidar dos seus machucados.
ovelha que estava perdida. E todas as outras ovelhas ficaram muito felizes em ter ela de volta em casa. O pastor convidou os vizinhos das outras fazendas e fez uma festa de tão feliz que ele estava, porque havia encontrado a ovelha que estava perdida, Samuca. Ah, vovó, como essa parábola é linda! Como eu podia ter me esquecido dela? E você se lembra qual a mensagem ela quer nos ensinar? Eu lembro sim, vovó. O pastor é Jesus. Jesus sempre vai atrás das ovelhas que estão perdidas. Ele cuida das feridas delas, as alimenta, assim como ele fez com a gente. E sempre é festa no rebanho quando Jesus traz alguém novo. Isso mesmo, meu filho! Você lembrou certinho! Jesus é o pastor que tira a gente do perigo que tem no mundo. Agora você já tem a história para contar para Preciosa. Ih, vovó, eu já estou até vendo ela lá longe. Olha lá, ela vem vindo correndo. Preciosa, não precisa correr. Espera a gente que vamos até aí. E ela parece ansiosa para ouvir a história. Vamos lá encontrar ela, Samuca. Vamos sim. Tradicional do Natal é que no mundo a qual nós vivemos, o cosmos, a Terra, o planeta Terra, qual nós vivemos, é um local de trevas, é um local quebrado, é um local que não tem conserto por si mesmo. O homem não sabe como consertar a bagunça da Terra. Se você tem um pouco de conhecimento, você já percebeu isso. A gente não sabe como arrumar essa bagunça. E nós vimos na mensagem da semana passada, em Isaías, que foi necessário que nada mais, nada menos do que o Filho de Deus viesse à Terra para consertar essa bagunça. Se Deus achasse que nós pudéssemos consertar a bagunça que nós estávamos e sair das trevas que nós vivemos, que o mundo vive, Deus não teria enviado o próprio Filho. Então a primeira mensagem nada convencional do Natal é que o mundo é um lugar de trevas e que se Cristo não iluminar esse mundo, o mundo está em trevas. E nós vimos que Cristo, ao vir ao mundo, ao viver uma vida perfeita, Ele deu um presente para o mundo, para as pessoas que nele creem na mensagem, um presente imerecido e gracioso. Um presente que não nos custa nada, que não nos custou nada. Nós vimos no versículo 5 de Isaías 9 que Cristo é quem batalhou por nós, que Cristo é quem foi lá e lutou pela nossa salvação. Só que esse presente, muitas vezes para nós, é uma ofensa nós recebemos esse presente. Porque para receber esse presente gracioso de salvação, nós temos que confessar que nós não temos capacidade para nos salvar. Isso vai contra a nossa natureza. Falar, Senhor, ok, eu me rendo, eu não sei como guiar a minha vida. Eu não tenho capacidade para me salvar. O homem tenta até o último instante, até a última força, falar, não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou no controle das coisas. E aí, ele precisa receber esse presente, engolir seu orgulho e falar assim, não, Senhor, é graça. A salvação é graça. Eu não fiz nada, não tem um dedo meu nessa obra de salvação. Se eu colocar um dedo meu nessa obra de salvação, eu vou destruir tudo. É graça. É pura graça. Agora, como bem disse o teólogo Bonhoeffer, salvação é gratuita, mas o discipulado lhe custará a sua vida. É uma frase forte, né? Salvação é gratuita. Ela é gratuita. Mas o discipulado, o seguir a Cristo, vai custar a sua vida. Essas são duas verdades que elas estão escancaradas na Bíblia. Você vai ver na Bíblia o tempo todo, desde Gênesis, que a salvação sempre é por graça, sempre que Deus faz alguma coisa é pela graça dele. Mas você vai ver também que se você decide ser um seguidor de Cristo, isso vai ter um alto preço para você. Ser um discípulo de Jesus é uma tarefa árdua, pois é viver de uma forma contracultural, em qualquer tempo.
e é viver morrendo para si mesmo, negando as suas vontades. Então, nessa segunda mensagem, na mensagem de hoje, nós falaremos sobre o custo do Natal. O custo do Natal. Nós temos que calcular esse custo do Natal. Nós temos que olhar e falar qual que é o custo de seguir aquele menino que nasceu na manjedoura. Porque se foi gratuito, a salvação, segui-lo, tem um custo muito alto. E Jesus falou isso. Certa vez Jesus estava ensinando a multidão atrás de Jesus, encantada com suas palavras, e Jesus se vira para essa multidão e fala assim: olha, se alguém vem a mim e ama o seu pai e a sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Palavra dura de Cristo, né? Jesus não passava a mão, falava: olha, beleza, tá tranquilo. E ele continua: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Talvez naquele momento muitos da multidão já falaram: opa, esse discurso é muito pesado. Espera aí, Jesus, pega mais leve. Pega mais leve. Aí Jesus continua: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-los, todos os que virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O que Jesus está falando, basicamente, olha, me seguir é uma tarefa muito dura. Me seguir, você tem que me colocar em primeiro lugar na sua vida. E quando Jesus fala que você não deve amar o seu pai e a sua mãe, ele não está falando que você não deve amar. Ele está falando: você tem que me amar muito mais do que eles. De uma forma que o amor que você tem por você mesmo, pela sua família, vai ficar até pequeno, tamanho o amor que você tem por mim. Se você não estiver disposto a carregar a sua cruz após mim, você não é digno de ser meu discípulo. É a palavra de Jesus. E aí ele fala: então calcula. Então ele vira para a multidão e fala: ó, calcula o preço, porque vocês estão encantados com o que eu faço, estão encantados com os milagres, vocês estão encantados com a minha pessoa, mas esse é o custo do discipulado. Esse é o custo de me seguir. E hoje nós vamos ler o relato de uma mulher que calculou esses custos. Ela calculou, e mesmo vendo que ela tinha muito a perder, ela escolheu que valeria a pena seguir a Cristo, ou seguir a Deus, para que o plano dele se concretizasse na história. Por isso eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, nós leremos do verso 26 ao 38. Lucas, se você não trouxe a sua Bíblia, a gente tem ela projetada aqui, a versão que a gente usa é NVI, se você achar mais fácil acompanhar aqui, pode acompanhar no telão. Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao 38. Todos acharam? Diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reinado jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá uma filha na velhice. Aquela que dizem ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor,
que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da tua palavra, Pai, da tua bendita palavra, e pedimos que nessa manhã o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, o nosso coração, os nossos ouvidos. Sabemos que a nossa natureza, ela luta contra a tua palavra, luta contra o teu espírito, para que nós não venhamos a entender e a praticar a tua palavra. Sabemos que precisamos da iluminação do Espírito Santo nos convencendo, Deus, que a tua palavra ela é verdade, que ela produz vida. Por isso eu peço que nessa manhã, Deus, o nosso coração possa ser solo fértil para receber a tua palavra, para que nós possamos aplicá-la ao nosso coração, Pai. Nós oramos assim, pedindo perdão pelos nossos pecados e nossas falhas. Amém. Amém? No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Quero começar destacando que Deus enviou. Nós acabamos de falar de missão, né? Os irmãos são missionários, nós somos uma igreja de missionários, mas nosso Deus é um Deus em missão. Missão existe porque Deus existe. A igreja tem uma missão porque Deus tem uma missão. Aqui nesse texto, mais uma vez, nós vemos Deus intervindo na história da humanidade. Se você tiver um olhar cuidadoso em toda a Bíblia, desde lá de Gênesis até Apocalipse, você vai ver que Deus está sempre intervindo. É sempre Deus que toma a iniciativa de ir até o homem. É sempre Deus que faz esse movimento, nunca é o homem que vai até Deus. Quando o homem responde, é porque Deus já foi e já interviu na história. Deus sempre toma a iniciativa em relação à humanidade. Por quê? Porque Deus sabe, como nós vimos na semana passada, que o mundo que nós vivemos é um mundo de trevas. E que nós, na nossa cegueira espiritual, nós nunca iremos buscar Deus pelo nosso próprio esforço. Deus sabe muito bem que o mundo na qual nós vivemos não é um mundo capaz de se consertar. E Deus tem um plano de redenção para a humanidade. Se um dia você tiver uma curiosidade, você abre em Gênesis 3:15. A gente gosta muito de João 3,16, é o versículo central da Bíblia, mas Gênesis 3,15 é a primeira menção do Evangelho. Logo após a queda, Deus faz uma menção que ele levantaria o homem, descendente da mulher, que pisaria sobre a descendente da serpente. Cristo pisaria sobre Satanás. Ali logo após a queda, Deus fala, eu vou levantar alguém que vai consertar tudo isso. E aí, o povo de Israel espera durante toda a história. Você vai no decorrer, o povo está sempre, será que ele vai ser o Salvador? Será que Davi é o Salvador? Será que Abraão é o Salvador? Será que fulano é o Salvador? E nunca era. E o povo vive naquela expectativa. Até o dia que Deus chama Gabriel. Eu estava imaginando, às vezes a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a ficar imaginando como que foi a cena ali. Eu imaginei Deus chamando Gabriel, falando, Gabriel, né, os céus devem ter parado naquele dia, né? Chegou o tempo, nós vamos enviar Cristo ao mundo para cumprir a missão de resgate que a gente fez lá atrás, lá quando Adão e Eva desobedeceram o pacto de obras. E aí, beleza, né? Gabriel chega para Deus e fala, ok, Senhor, estou aqui. Para onde que eu devo ir? Onde que vai ser a missão, né? A gente começa a imaginar, onde que vai ser a missão? Vou para Jerusalém, né? O lugar mais importante para os judeus. Vou para Roma, a capital do mundo na época. Para onde que eu devo ir? Aí Deus fala, não, peraí, você vai para uma cidadezinha, chama Nazaré. Nazaré é lá na Galileia. Gabriel deve ter pensado, né, Nazaré? Peraí, deixa eu olhar no meu GPS aqui, se eu já passei por essa cidade, né? Deixa eu calcular a rota aqui, deixa eu ver. Nazaré, você conheceu alguma cidade? Espera, já ouvi essa cidade, mas eu não lembro, né? Nazaré, aí ele não acha, aí fala, vou dar um Google aqui, deixa eu ver o que tem nessa cidade para Deus escolher Nazaré para Cristo nascer, né? Gente, eu estou inventando, tá? Não tem isso na Bíblia, não, estou imaginando aqui. E aí ele dá um Google lá e aparece Nazaré, cidade insignificante na pequena Galileia. E aí Gabriel fala, Senhor, tem certeza que é em Nazaré que Jesus, o Salvador do mundo, vai nascer? É ali mesmo que o Senhor quer? O Senhor não quer mudar, né, de ideia? Tem aqui até no Google, tem um ditado sobre Nazaré que diz assim, algo de bom pode vir de Nazaré? Existia um ditado sobre Nazaré na época que fala, alguma coisa de boa pode vir de Nazaré? E Deus fala, eu tenho certeza.
vai lá para Nazaré que você tem uma missão lá, e Gabriel vai. E aí o texto continua nos dizendo que Gabriel ele vai para Nazaré para falar a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. Gente, nos planos eternos de Deus, isso é algo fantástico você pensar. Nos planos de redenção da eternidade de Deus, estava uma menina simples, que morava numa cidadezinha insignificante. Uma menina de uma família simples. Deus não escolheu a influenciadora da época. Deus não escolheu a filha do imperador. Deus não escolheu a filha do governador. Deus não escolheu uma menina de uma família superpoderosa e influente na cidade. O Natal, ele nos ensina que Deus, ele interveio no mundo, como nós vimos na semana passada. Mas ele também nos ensina que Deus escolhe pessoas normais, como eu e como você, para fazer parte do seu plano de redenção da humanidade. Deus usa pessoas normais, presta atenção, como eu e como você, para fazer parte do seu plano de redenção na humanidade. Deus não usa pessoas extraordinárias. Sabe por quê? Porque para Deus não existe pessoas extraordinárias. Deus não olha para a aparência. Nós, seres humanos, quando nós olhamos para uma pessoa, a gente olha para a aparência, a gente olha para a condição financeira, a gente olha para a condição física, a gente olha para as habilidades. Deus, ele não olha para o exterior do homem, ele olha para o coração. Não tem como não se lembrar de quando o profeta Samuel vai escolher um novo rei para Israel, depois de Saul ter falhado, e Saul era um cara bonitão, de aparência boa, mais alto de todos em Israel, foi escolhido como rei, falhou profundamente, orgulhoso, arrogante, medroso. E aí Deus fala, eu já coloquei um novo rei em Israel, vai na casa de Jessé. E aí Samuel chega lá na casa de Jessé, vários homens, cada um mais forte que o outro, e ele começa a olhar e fala, eu acho que é esse aqui, cara. E ele se impressiona, né? Nossa, olha, esse aqui tem porte de rei. O cara forte, 1,90 m, bem encorpado, lutador, tipo Paulinho assim, né? Brincadeira, Paulinho. Um cara forte, um cara que sabia comunicar bem, eu acho que é esse. Não, Deus fala, não é esse. E ele vai para o segundo. E ele começa a olhar, eu acho que é esse. Esse vai ser esse. Vai ser esse aí, olha, esse aí tem pose de rei. Aí Deus vira para Samuel e fala assim, Samuel, o Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Gente, isso deveria nos trazer esperança. Isso deveria nos trazer alegria, expectativas. Expectativas de que Deus usa pessoas normais para fazer coisas extraordinárias. Que Deus usa pessoas comuns para cumprir seus propósitos que são totalmente incomuns. Quantas vezes, e eu me coloco nesse lugar, nós não pensamos, se eu tivesse nascido em tal lugar, ah, Senhor, se eu soubesse falar melhor, ah, se a minha história de vida não fosse assim tão difícil, se eu tivesse nascido num lar talvez mais cristão, mais certinho, Deus me usaria mais. Quantas vezes nós colocamos vários mais? Deus, mas se eu fosse diferente. Olha, Deus, eu não tenho nenhuma habilidade extraordinária. Eu nem sou assim, sabe, a pessoa que chega e marca muita presença. Meus irmãos, Deus não está de olho nas suas habilidades. Deus não está de olho nas suas capacitações. Deus, quando Ele olha para você, Ele deixa eu ver aqui o currículo, deixa eu ver aonde que ele estudou, deixa eu ver aqui, deixa eu ver de que família que ele vem. Deus, Ele olha o coração. Deus, Ele olha o profundo. Deus, quando Ele vai escolher uma pessoa para a sua obra, para ser usado por Ele, Ele não se impressiona com títulos. Nós nos impressionamos. Deus não se impressiona. Deus olha o coração. E Deus viu o coração daquela mulher, daquela adolescente ali, vivendo numa cidadezinha pequena. Então o anjo se aproxima dela, o texto continua nos dizendo,
e fala: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Gente, Maria está ali diante de uma experiência sobrenatural. Não é todo dia que aparece um anjo, né, diante de você, e Maria, o texto fala que ela fica apavorada. Assim como nós ficaríamos também. Imagina você num dia de trabalho, quando você olha para o lado, um anjo ali. Leandro, né, alegre-se. Você vai ficar, né, com um joelho trêmulo, morrendo de medo. Eu ficaria. Mas o que o texto também nos deixa claro é que Maria, ela não ficou somente apavorada, perturbada com as palavras, com o anjo em si, mas com as palavras. Ela ficou pensando: o que o anjo quer dizer com alegre-se, agraciada, Deus está com você? Isso ela ficou, o texto nos fala que ela ficou ponderando, ela ficou pensando sobre isso, ela ficou analisando. Ok, já é assustador esse anjo aqui, mas é mais assustador ele falar: alegre-se, agraciada, que o Deus está com você. O que esse anjo está querendo dizer com isso? O que ele quer me comunicar? E ela começa a ponderar sobre isso. E aqui, antes de nós entrarmos no que o anjo quer comunicar, a gente tem que entrar num assunto que é importante, porque nós sabemos que Maria, ela foi realmente uma mulher agraciada por Deus. Ela foi uma mulher realmente abençoada por Deus. Ela foi escolhida para carregar nada mais, nada menos do que o próprio Deus no seu ventre, o Salvador da humanidade. Mas quando o anjo fala aqui que ela é abençoada, aqui é colocada como resultado e prova da bondade divina. A palavra bem-aventurado não significa que Maria seja digna de louvor, mas que Maria ela é feliz, como todo cristão que tem a Cristo no seu coração é um bem-aventurado. João Calvino, ele comentando sobre esse texto, porque desse texto exclusivamente é que a Igreja Católica tira a questão da adoração a Maria, desse agraciada, né, o Senhor está com você. João Calvino fala assim, a gente tem aqui: mas se a felicidade, a justiça e a vida de Maria, elas fluem do amor imerecido de Deus, se suas virtudes e toda a sua excelência nada mais são do que a bondade divina, ele fala, é o cúmulo do absurdo nos dizer que devemos procurar dela o que deriva da Trindade. E ele continua: com extraordinária ignorância, os papistas, por um truque de feiticeiro, transformaram essa saudação, uma simples saudação, em uma oração e levaram sua loucura até agora, de modo que seus pregadores não têm permissão no púlpito de implorar a graça do Espírito, exceto por meio de Maria. Um outro comentarista, Bullinger, ele diz assim, quando ele fala que bendito és tu entre as mulheres, ele fala, olha, o anjo está falando, bendito és tu entre as mulheres, você não é bendita sobre as mulheres. E aí ele continua dizendo, quão sem sentido é transformar uma simples saudação em uma oração. E ele continua, quão sem sentido é usar essas palavras que foram específicas para uma ocasião, para todas as ocasiões. E ele continua, quão sem sentido é aplicar essas palavras a Maria, que agora está no céu. Sim, ela está no céu. Que lhe convinha quando ela estava na terra, dizendo, cheia de graça, para quem agora? Para Maria, que agora é cheia de glória, está cheia da glória de Deus. E dizer, o Senhor está contigo, para quem agora está com o Senhor, agora ela está com o Senhor. Irmãos, nós veremos que Maria, ela realmente foi um exemplo de Deus para nós. Ela foi extremamente usada por Deus. Nós vamos aprender muito com a vida, com a submissão de Maria, a missão de Deus aqui hoje. Mas, em nenhum lugar das Escrituras, nós somos chamados a adorá-la. Isso vai até contra o ensinamento das Escrituras, que nós devemos adorar somente a Deus somente. E o anjo continua falando, explicando para ela, né, o que significava ela ser agraciada. E o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reinado jamais terá fim.
Maria, gente, como qualquer judia do seu tempo, como qualquer um do povo judeu, ela vivia na expectativa do Cristo que viria para redimir a história. E agora ela recebe ali a notícia de que esse Cristo viria através do seu ventre. O seu ventre, ele seria local, ele seria o espaço, o palco na qual Deus usaria para cumprir o seu propósito de redenção no mundo e trazer o Salvador. Maria, o anjo está falando, você dará à luz a um Salvador, você vai pôr o nome dele de Jesus, porque esse vai ser o Cristo de Deus. Agora, como isso vai acontecer? Maria tem dificuldade para entender, e ela indaga, e ela fala, como pode ser isso? Porque eu sou uma virgem, eu não tive relações com homem, como eu vou ter um bebê, como eu vou colocar um bebê no mundo? Maria questiona, Maria indaga, Maria tem dificuldade de acreditar, ela pede por mais informações. Gente, isso é um ponto importante. Existe espaço para indagação, para dúvida sincera dentro do cristianismo. O Evangelho, porque se você pensar na mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho não é uma mensagem nada convencional, nada normal. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de que Deus se faz carne, vem ao mundo. Imagina para a gente que a gente escuta, a gente está ouvindo isso, ok. Mas imagina se alguém te contasse que Deus um dia veio do céu, desceu. Esse Deus veio através de um nascimento virginal. Esse Deus viveu 33 anos sem pecado algum. Era 100% Deus, era 100% homem. Esse Deus vai para a cruz para pagar o preço pelo pecado do mundo, pelos nossos pecados. E aí, todo aquele que crê na obra dele, todo aquele que deposita nele a sua justiça, ele é justificado. Gente, acho que nem o melhor roteirista de Hollywood escreveria algo desse tipo, né? Pensaria em algo desse tipo. Não tem como você ouvir uma mensagem dessa e falar assim, ok, é uma mensagem comum, tranquilo. Por isso que a Bíblia fala que a mensagem do Evangelho ela é loucura para aqueles que se perdem. Porque sem a iluminação do Espírito Santo, nós não temos como receber essa mensagem e falar assim, isso faz sentido para mim. Tim Keller, falando sobre essa questão, ele fala assim, se você nunca parou e olhou para o Evangelho e o considerou ridículo, impossível, inconcebível, eu não acho que você o tenha entendido de verdade. O Evangelho é algo profundo. É algo denso, mas por mais difícil que seja de entender, quando você olha para as páginas da Escritura, você fala, não, faz sentido, está lá desde Gênesis, mas não é algo simples, e tem espaço para dúvidas. Olha, eu não entendo muito bem a questão da Trindade, bem-vindo. É difícil realmente. Deus que é 3 em 1, é difícil. Várias questões do cristianismo são difíceis, porque o nosso Deus é um Deus que está muito além do nosso entendimento. Se nós entendêssemos o nosso Deus, eu falava, ok, eu entendo tudo de Deus, tá bom, então acho que você está entendendo de outro Deus, porque o Deus da Bíblia, ele é incompreensível. E não seria diferente que a sua mensagem fosse também, em muitos sentidos, uma mensagem difícil de entender. Somente a iluminação, meus irmãos, do Espírito Santo pode trazer sentido à mensagem do Evangelho. Então, continuamos o texto, o anjo responde a Maria como isso tudo vai acontecer. Ele fala, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. O anjo está falando assim, Maria, ela não sabe como isso vai acontecer. Razoável? O que o anjo está falando é, a Trindade vai cuidar disso. O Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, virá sobre você. O poder do Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, te cobrirá. E o Deus Filho estará no seu ventre, a segunda pessoa da Trindade. Repare isso nas Escrituras, que a Trindade ela sempre caminha junto, sempre completando, trabalhando para a obra de redenção de Deus. Aí o anjo continua, você está em dúvida, Maria? É difícil de acreditar? Sabe aquela parente sua? Você lembra de Isabel? Que está velha já, ela já está lá com seus, né, já não tem mais idade para ter filho, que ela nunca engravidou, era conhecida como estéril. Você lembra dela? Lembro. Ela está no 6º mês da gravidez. Parece que o anjo quer falar assim, eu vou te provar que nada é impossível para Deus. Aí o anjo fala, porque para Deus nada é impossível. Para Deus uma virgem trazer à luz
o menino ao mundo, como uma mulher estéril, para Deus não há impossível, meus irmãos. E se nós dizemos que Deus não muda, quantos aqui acreditam que Deus é o mesmo desde a eternidade? Amém? Se nós dizemos isso, nós temos que entender que para Deus nada é impossível. Nós temos que entender que Deus não é um Deus limitado, que trabalha da forma como nós achamos só que Ele pode trabalhar. Nós temos que entender que Deus age de maneira espetacular no mundo ainda. E nós temos que orar e falar, Senhor, eu faço o impossível na minha vida. Aquele era o impossível da vida de Maria. Aquele era o impossível da vida de Isabel. Tem áreas da nossa vida que muitas vezes nós olhamos e falamos, essa área é impossível. Mas que para Deus, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar, nada é impossível. Nós muitas vezes somos muito céticos. Nós muitas vezes somos levados simplesmente pelo espírito do nosso tempo. Não, se não provar, eu não posso fazer. Deus não pode fazer. Deus não trabalha sobre as nossas limitações. Deus continua a operar o impossível no mundo. E que nós sejamos ação do seu impossível. Que Ele faça em nós o impossível, como Ele já fez a salvação. Mas que nós possamos pedir para Deus, Deus, continua a manifestar o Teu poder na minha vida. Concluindo, Maria está aqui então diante de uma promessa maravilhosa. Maravilhosa. Era uma promessa e tanto. Desafiadora também. E ela certamente estava se perguntando, né? Deus, por que eu? Por que o Senhor me escolheu? Por que eu vou trazer o Salvador ao mundo? Mas, gente, eu fico imaginando, eu não sei quanto tempo durou, né? O texto nos diz que certamente é algo rápido, mas certamente Maria ali teve tempo para pensar em todo o custo que a aceitação desse plano de Deus traria na vida dela, nas implicações que aceitar esse propósito de Deus traria à vida dela. Como nós vimos no começo do texto, Maria era uma virgem que estava prometida em casamento a José. Deixa eu te explicar o que era estar prometida em casamento naquela época. Não é como hoje, nosso noivado, o que você faz, se não der certo, você desmancha. Naquela época, o pai do noivo, naquele tempo, ele pagava um valor para a família da noiva. A partir daquele momento, eles estavam noivos. Eles já estavam comprometidos. O compromisso durava 1 ano até o casamento. Mas esse compromisso era muito sério. Ele não podia ser quebrado de qualquer forma. Se esse compromisso no noivado fosse quebrado, era considerado um divórcio. Para você ter ideia, se o noivo morresse nesse 1 ano antes da noite de núpcias, da concretização do casamento, a mulher ela poderia ser conhecida como uma virgem viúva. O compromisso era muito sério. Então Maria, ela precisava parar e pensar nos custos que, ok, eu vou receber aqui Cristo, o Salvador do mundo, na minha barriga eu vou ficar grávida. Ela precisava calcular os custos para aceitar o plano de Deus para a sua vida. E aí eu queria trabalhar com vocês 3 coisas, pelo menos, que Maria abriu mão para aceitar os planos de Deus. Ela calculou os custos de aceitar a mensagem de Deus. Primeiro, Maria abriu mão do conforto e do controle. Talvez, como a maioria das adolescentes do seu tempo, Maria sonhava, né? Poxa, eu vou me casar com José, a gente vai construir uma casa, a gente vai morar nas casas ali perto da casa do meu pai, vamos ter vários filhos, como era o costume na época, e eu vou ter, e depois, né? Se fosse o nosso dia, a gente compraria um sítio, né? Em Itajubá o pessoal gosta do sítio, né? E depois que eu comprar minha casa, eu quero comprar um sítio em tal lugar, ter uma vida tranquila, não tem nada demais aos nossos planos. Mas agora, Deus aparece para Maria e convida ela para jogar tudo isso fora, em troca de algo miraculoso, mas que estaria totalmente fora da sua zona de conforto. Maria não sabia o que estava por vir, o que seria do amanhã. Mas ainda assim, gente, Maria responde, Senhor, aqui está sua serva, seja feita em mim a tua vontade. Meus irmãos, em um tempo que nós vivemos, onde nós somos chamados para ser o Senhor da nossa vida, seja o dono da sua história, tenha controle da sua história, esteja no comando da sua vida. A mensagem do Natal nos lembra que seguir a Cristo e aceitar os seus planos
é abrir mão do conforto e do controle. E não é legal, né? Não é bom, eu não gosto. Ninguém gosta de falar assim, Senhor, faz na minha vida a tua vontade. Nós queremos ter o controle. Nós queremos dominar o que vai acontecer amanhã. Agora, se Jesus faz parte da sua e da minha vida, nós não mandamos nele. Aquela criança que estava prestes a nascer é quem comandaria a vida de Maria. Se Jesus faz parte da minha e da sua vida, nós precisamos abrir mão do direito de livre escolha e falar, Senhor, seja feita a tua vontade. Por isso que Jesus ensina para nós orarmos assim todo dia. Por isso que Jesus orou, seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. A primeira coisa que Maria abriu mão foi do conforto e do controle. E aí você pode ir aplicando na sua vida o que é o custo do Natal para você. E continuando, Maria também abriu mão da segurança. Por que da segurança? Porque naquele tempo, se chegasse na noite de núpcias, na cerimônia, o noivo descobrisse que Maria não era mais virgem, ele poderia, no mínimo, desfazer o casamento, pedir o dinheiro de volta e a mulher seria envergonhada. Agora, ele poderia também levar essa mulher para ser apedrejada e morta. Em um tempo como nós vivemos, que se vende um Jesus do tipo, aceite a Jesus e você não vai sofrer mais. Aceite a Jesus, seus problemas acabarão. Nós vemos que na vida de Maria não era esse o plano apresentado por Deus para ela. Não era essa a proposta de Deus para ela. Se eu e você, nós estamos à procura de uma vida tranquila, deixa eu dar um recado importante para você. Se você está à procura de uma vida tranquila, segura, confortável, não procure o cristianismo. Procura outra religião. Tem outras religiões que vão falar, você vai ficar zen, você vai ficar legal, você vai comandar a sua vida, mas o cristianismo não é uma religião de conforto. Não deveria ser. Se o cristianismo que nós vivemos, se a vida com Deus que nós vivemos, se nós nunca somos contrariados por Deus, se nunca há renúncia na nossa vida, provavelmente nós estamos vivendo um Deus na nossa medida. Um Deus, não um Deus das Escrituras, mas um Deus que nós adequamos. Aqui, Senhor, aqui o Senhor pode mexer. Aqui, não, Deus, isso aqui é muito arriscado para mim. O cristianismo não é uma religião de segurança. O cristianismo não é uma religião de conforto, meus irmãos. Seguir Jesus tem muitos custos. Outra vez, Jesus disse também aos seus discípulos, não pensem que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Claro que quando nós aceitamos a Cristo, nós sentimos uma paz que é acima das circunstâncias. Nós sentimos uma paz que excede todo o entendimento. Mas Cristo também veio trazer espada. Quantas pessoas, gente, não são perseguidas diariamente e mortas diariamente ao redor do mundo, simplesmente por se dizerem discípulos de Cristo? Nada mais. Negue Jesus e você pode ficar tranquilo. Não. Quantas pessoas são mortas no Oriente, na China, nesses países, simplesmente porque dizem que Jesus é seu Senhor? Quantas pessoas, talvez aqui na nossa realidade, não foram colocadas para fora de casa, simplesmente porque um dia falaram assim, eu tenho a Cristo como meu Senhor. Agora minha vida tem um novo dono. Sabe por quê? Porque Cristo ele não divide a glória dele com ninguém. Cristo ele exige obediência absoluta. Isso incomoda. Isso incomoda. Quantos já não foram caçoados, zombados, simplesmente por se dizerem cristãos? Quem não? Mas Maria, ela calcula os riscos, ela sabe que ela não estaria em segurança, tanto física quanto do futuro dela, e ainda assim ela fala, Senhor, aqui está sua serva, seja feita a tua vontade na minha vida. E por último, Maria abriu mão da reputação. Maria, gente, vivia numa sociedade tradicional. A gente não tem ideia do que era a sociedade naquela época. Tradicional e paternalista. Em uma cidadezinha pequena. E você sabe que cidade pequena, hoje em dia ainda, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Agora, você imagina num vilarejo pequenininho. Agora, você imagina Maria casou com José, noite de núpcias, aí passa 5 meses e nasce Jesus. O pessoal, opa, eles casaram faz 5 meses, o bebê nasceu, peraí, não, opa, tem alguma coisa de errado nessa história, não deu tempo, né? Não deu tempo do bebê nascer. Então, ou
as pessoas pensariam, ou eles tiveram relações sexuais antes do casamento, que hoje já não tem muito problema, né? Mas na época era um negócio muito sério, e se a gente seguir a Bíblia, a gente vai ver que não deveria ser assim, né? Ou Maria tinha sido infiel com José. A sua reputação ficaria manchada. A reputação de Maria ficaria manchada. E provavelmente a reputação de José também. E pior, talvez o pior para um pai, a reputação do seu filho também, porque ele poderia ter sido, né, colocado como um bastardo, Cristo, bastardo. Ainda assim, gente, ainda assim, Maria fala, aqui está a sua serva, seja feita a tua vontade. Meus irmãos, quando Cristo nasce em nossas vidas, quando nós dizemos às pessoas que nós temos a Cristo como nosso Senhor, pronto. Como diz Tim Keller, dá um beijo na sua boa reputação. Esquece a sua boa reputação. A partir do momento que você disser, eu sou um discípulo de Cristo, você vai ser taxado como um quadrado, intolerante, como um retrógrado, como um fanático, como um ignorante, como um coitado. O mundo não entende o que é ser um discípulo de Cristo e ter uma devoção exclusiva a Cristo. O mundo não entende o que é essa entrega a Cristo e a sua vontade. O mundo não entende. Maria, ela, diante disso tudo, diante do conforto, do controle, da segurança, ainda assim, ela fala, Senhor, seja feita a tua vontade. Ela calcula os custos. E ela fala, Senhor, ainda assim vale a pena. Meus irmãos, ainda assim vale a pena. Natal é tempo de nos lembrar que aquele Cristo que nasceu não era um pobre coitado, um menininho, frágil na manjedoura, apesar de ser frágil naquele momento. Ali era o próprio Cristo. E que existe um custo muito alto para segui-lo. É tempo de nos lembrar de que fazer a vontade de Deus, obedecer ao Senhor, é custoso sim, é penoso sim, mas vale a pena. Vale a pena. Imagine Maria, não sei se ela teria esse direito à escolha, né? Mas imagine se ela falasse, não, Deus, eu não quero isso, eu quero uma vida confortável. Natal é tempo de nos lembrar de que o Evangelho não é um lugar de conforto. E que para que o Natal nasça na vida de outras pessoas, para que Cristo nasça na vida das outras pessoas, a gente tem que falar para Deus, Deus, eis-me aqui, eu sou teu servo, eu sou tua serva, faça em mim a tua vontade. Eu quero abrir mão do controle da minha vida. Eu quero abrir mão do conforto proposto pelo mundo. O conforto nosso não está aqui, gente. Não se iluda demais com as coisas dessa terra. Não que você não possa buscar conforto, mas não fique iludido demais, achando que tudo aqui é maravilhoso. O céu nosso não está aqui, a promessa nossa é para a eternidade. Que nós possamos, assim como Maria, falar, Deus, a tua vontade é a minha vontade. Os teus planos são os meus planos. Eu vou correr o risco para que outros possam receber essa mensagem. Eu vou correr o risco para que o seu nome seja glorificado. Eu vou correr o risco porque a história do Senhor é muito mais impressionante do que a minha história. E fazer parte dessa história é algo miraculoso, e eu quero fazer parte. E esse é um convite que está aberto a todos nós. Receba Cristo. Receba a missão de Deus. Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, eis-me aqui. Que a gente possa calcular esses custos. Que a gente possa calcular os custos de seguir Jesus. Se a sua vida não tem renúncia, se nunca tem uma área da sua vida que está sendo transformada, possivelmente, mais uma vez, você não está vivendo, e eu não estou vivendo, o verdadeiro cristianismo. Que o Senhor possa sondar os nossos corações e que a nossa resposta a Ele nessa manhã possa ser, Senhor, eu quero ser instrumento do Senhor. Eu quero ser instrumento do Senhor, ainda que isso custe para mim. Abrir mão do meu conforto, da segurança. Abrir mão do controle da minha vida. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da mensagem do Evangelho, Pai. Nós estamos diante da Tua Palavra, Pai. Nós aprendemos muito com essa mulher que foi usada pelo Senhor, Deus. Que mulher de fé. Nós sabemos que isso custou muito para Maria. Nós sabemos que isso custou muito para ela. Mas nós sabemos que
quando o Senhor entra na nossa vida, que quando o Senhor comanda a nossa vida, é o Senhor que comanda, não somos nós. Por isso nós queremos dizer, Pai, nessa manhã, Deus, nos ajude a calcular o custo de seguir o Senhor, de ser um discípulo do Senhor. Nos ajude, Deus, a viver de uma forma, Deus, que glorifique o Teu nome. Nos ajude a ser agentes do Senhor, de missão nessa terra, para que o Teu propósito de redenção se cumpra nessa terra. Que nós possamos ir além do que nos é confortável, que o Senhor possa nos tirar da zona de conforto, que o Senhor possa nos tirar do que é seguro, que nós possamos nos arriscar pelo Senhor, pelo Evangelho, que nós possamos nos arriscar para que outros recebam essa mensagem de primeira importância, que nós possamos arriscar a nossa reputação, o nosso bom nome, para que outros vejam o Senhor glorificado na nossa vida, mesmo que muitas vezes vão nos chamar de retrógrado, mesmo que muitas vezes irão nos chamar de quadrados, nós queremos ainda assim fazer parte do Seu plano de redenção no mundo. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá essa oportunidade maravilhosa. Obrigado, obrigado. Nós te louvamos, te louvamos. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.